Olá, pessoal. Professor Carlos Wilker, e vamos dar início a mais uma aula de História. Vamos continuar falando sobre o período do Brasil colonial e hoje vamos falar sobre os governos gerais. Vamos lá. Vamos recapitular aqui. Na última aula, nós falamos sobre as capitanias hereditárias, que foi a primeira forma de administração que a coroa portuguesa vai colocar aqui no território brasileiro, que consistia em 15 faixas de terras doadas a capitães donatários. Vimos que esse sistema não deu certo, apenas duas capitanias prosperaram, que foram as capitanias de São Vicente e a capitania de Pernambuco. Então, após o fracasso dessa forma de organização, por alguns fatores que vimos na aula anterior, o governo português, a coroa portuguesa, vai adotar os governos gerais. Temos aqui o Tomé de Souza, o Duarte Costa e o Mendes Sá, que foram três governos gerais que assumiram esses cargos. Após a tentativa fracassada de estabelecer as capitanias hereditárias, a coroa portuguesa estabeleceu no Brasil o governo geral. Era uma forma de centralizar e ter mais controle da colônia. Então, o que era o governo geral? Você tinha um indivíduo em que estava centralizado nele o poder e a administração dessa colônia. Não é que as capitanias deixaram de existir, mas agora você tem um poder central, você tem um governo geral, entenderam? E aí temos, nessa ordem, esses três aí, governos gerais. No dia 29 de março, Dom João III escolheu Tomé de Souza para exercer o cargo do primeiro governador-geral na Baía de Todos os Santos, acompanhado de uma expedição que incluiria uma média de 1.000 homens. Sua atuação fez com que a primeira cidade do país fosse formada, Salvador, que viria a se tornar a capital do Brasil, já que se encontrava em uma posição privilegiada entre o sul e o norte do território. E Salvador será a capital do Brasil até 1763, quando passará a ser o Rio de Janeiro. Tínhamos também as câmaras municipais nesse período. As câmaras municipais eram órgãos políticos compostos pelos homens bons. Estes homens bons eram os ricos proprietários que definiam os rumos políticos das vilas e das cidades. Temos aqui uma representação de uma dessas câmaras municipais. As câmaras municipais representam o poder local das vilas no período colonial da história do Brasil. Elas surgiram em função da necessidade da coroa portuguesa em controlar e organizar as cidades e vilas que se desenvolviam no Brasil naquele momento. Elas eram uma das peças fundamentais da administração colonial, pois a coroa portuguesa encontrava dificuldades para administrar diretamente os municípios e vilas que se desenvolviam. Vejam, começam a surgir vilas, começam a surgir cidades, Portugal fica do outro lado do Atlântico. Então, essas câmaras municipais, elas foram fundamentais para a administração desses municípios e vilas que começavam a se desenvolver aqui na colônia portuguesa. Certo, pessoal? Vou ficando por aqui. É isso e até a próxima.